Aqui eu tô debaixo da história. Literalmente embaixo da história. Isso aqui é história, gente. Vou contar pra vocês essa história. Esse barco é o KZ-1. Ele foi usado pra disputar uma das America's Cup. E se você não sabe o que é America's Cup, eu vou tentar explicar. Bom, é meio difícil explicar a America's Cup, mas eu vou tentar do jeito que eu entendo. Que é o quê? A America's Cup tem nada a ver com a América, é uma competição de barcos que nasceu na Inglaterra. E se chama America's Cup porque quando eles desafiaram outros barcos a competir para ver qual que era o barco mais rápido, um barco que se chamava América ganhou. Então, o primeiro vencedor da America's Cup, e o America's Cup ficou conhecido como America's Cup, porque o barco mais rápido dessa primeira competição que existiu foi o barco que se chamava América, que era dos Estados Unidos. E por muitos anos, por muito tempo, os Estados Unidos tinham uma hegemonia em ganhar como o barco mais rápido do mundo. E por que isso é interessante? Porque não é só uma competição de barco. Você pega dois barcos, compete lá para ver quem ganha. É uma competição sobre tecnologia e técnica, porque o seu barco precisa ser o mais rápido do mundo, mas não adianta ter o barco mais rápido do mundo se você e sua equipe não sabe pilotar isso. Então, é a junção dessas duas coisas. E por que isso é empolgante? Só pode acontecer uma America's Cup se o país que detém a taça for desafiado. Então chega um outro país e fala assim, olha, você tem esse troféu aí no seu país, mas eu quero esse troféu na minha casa. Então vamos fazer uma competição, porque eu tô achando que eu sou mais rápido que você. E aí existe uma pré-competição que se chama a Louis Vuitton Cup, que é a grande patrocinadora, né, da America Cup e tudo mais. E para você ter o direito de desafiar, de competir com o atual ganhador, você precisa ganhar, né? Porque imagina, tem vários países aqui querendo esse troféu e ser chamado de o barco mais rápido do mundo. Aí esses países que não têm o troféu, eles vão competir entre eles na Louis Vuitton Cup. Quem ganhar a Louis Vuitton Cup vai ter o direito de desafiar o atual vencedor do troféu do America's Cup, que é a Nova Zelândia. Eu tô no país dos barcos mais rápidos do mundo, da melhor equipe de navegação do mundo. Não à toa, essa cidade, Auckland, é chamada Cidade das Velas, porque tem muitas velas. A história e a relação do mar, da Nova Zelândia com o mar, é uma história muito bonita, e por isso que eu fiquei tão impressionado de visitar o Maritime Auckland Museum. Tô indo agora no Museu Marítimo de Auckland. O principal desafio é fazer com que eles me deixem entrar, porque o museu é de graça, mas se você for turista tem que pagar uma taxa. Tecnicamente eu não sou turista, porque eu tenho um visto de trabalho aqui na Nova Zelândia, então eu vou mostrar meu visto para ver se eles vão me deixar entrar, né? Hi there. I'm just wondering, like, I'm not a New Zealand citizen, but I have a work visa here. Does it allow me to enter for free? Okay. You have to be living in Auckland more than 3 months before you're allowed. Oh yes, I'm living here. Like, I'm living in Sydney. Yeah, but how long you been living in? How long you been I just arrived 3 months ago. Yes. Yeah, we need you already living in Auckland only for more than 3 months before you came. Oh, for more than 3 months. Like, how long more than 3 months? Like if you One day after, because like I just arrived 28 May, so 28 last month did 3 months, so I'm a little bit more than 3 months. do you stay in Auckland or you moving away? Like No, I'm staying here because I work here. work here? Yes. Yeah. Then I can see your address. Like Yeah, for sure, for sure, for sure. Entrei! Eu tive que mostrar a minha carteirinha da biblioteca, mas eu tava com medo de não dar certo, mas deu certo, consegui entrar. O ingresso é quase $50, gente, por isso que eu pedi, tava fazendo um esforço pra entrar de graça. Tive que ligar pro meu amigo e falar, me manda foto da minha carteirinha da biblioteca, deu certo. Eu acho incrível visitar museu e conhecer a história, porque realmente é muito bom pensar que eu posso participar pelo menos um pouquinho. A primeira vez que eu fui em outro museu, que é a Auckland Art Gallery, tem uma exposição fixa lá que é sobre a relação da Nova Zelândia com as costas, né, com os mares. E aqui é uma ilha. Quando foi perguntado sobre o porquê que um país tão pequeno
como a Nova Zelândia já ganhou 3 vezes o America's Cup, eles são hegemônicos, assim, ninguém nunca ganhou 3 vezes um American Cup, nenhum país fez esse feito, então a Nova Zelândia está consagradíssima como o melhor time de navegação com os melhores barcos do mundo, então isso é um feito incrível por si só, mas quando perguntado sobre o porquê que um país tão pequeno como a Nova Zelândia está aí tão à frente das navegações, o líder do time falou que muito provavelmente porque nenhum New Zealander tá longe do mar. Aqui na Nova Zelândia você nunca tá a mais de 100 km do mar, então a relação das pessoas com o mar é diferente. A primeira vez que eu fui na Auckland Art Gallery eu fiquei até emocionado por ver a relação dos neozelandeses com a natureza. Não é como se existisse 2 coisas separadas. As pessoas, a população, a cidade e a natureza, as florestas e os animais. Não, aqui é uma coisa só. Eles tratam como uma coisa só, como tudo deveria acontecer. Não é como se a natureza estivesse vivendo e fazendo acontecer, fazendo as suas coisas lá, e nós como civilização estivéssemos aqui fazendo nossas coisas acontecer, nosso progresso, nossa evolução. Aqui não. O sentimento é que é uma coisa só. Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte desse meio ambiente e esse meio ambiente atravessa a nossa vida e também faz parte da nossa vida. E isso se reflete nas políticas públicas de como eles tratam os mares, de como eles tratam as florestas, de como eles tratam os pássaros, de como eles tratam todos os animais no geral aqui. Então, já foi um choque para mim, foi uma emoção perceber que aqui toda a população, o governo tem outro momento, tá em outros momentos, assim, tem outro sentimento de pensar a natureza, e para mim isso é muito especial. A gente não está acima da natureza, a gente é parte da natureza, a gente está dentro da natureza, a gente interage e reinterage com esse meio ambiente, né? Então isso para mim é muito poderoso. Aqui eu tô debaixo da história, literalmente embaixo da história. Isso aqui é história, gente. Vou contar pra vocês essa história. Deixa eu explicar então a história desse KZ1, desse barco gigante que tem 36 metros, gente. Ele é 3 vezes maior que um barco normal nas competições de 12 metros, que foi o barco usado aí em uma das competições para o American Cup, onde a Nova Zelândia desafiou os Estados Unidos. Então a Nova Zelândia pensou assim, cara, eu vou fazer um barco fora da caixa, eu vou fazer um barco grande aqui, porque quanto maior o contato do casco com a água, mais rápido o barco vai. E eu quero ver se os Estados Unidos vai conseguir fazer um barco tão grande para ser tão rápido quanto o meu. Só que aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles fizeram um catamarã, que, assim, disparadamente é um barco muito rápido. Obviamente, gente, eu não vou entender as tecnicidades aqui. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de competição, sobre esse tipo de barco, você vai lá no canal do Homo Sapiens, que foi onde eu aprendi tudo isso também. Então ele fala bem mais tecnicamente que eu, mas basicamente era para ser uma competição de barcos grandes. E a regra dizia que o barco tinha que ter um corpo só, né? One vessel, tipo assim, tinha que ser uma coisa só. E aí o que os Estados Unidos espertinhos fez? Ele inscreveu um catamarã como um barco de um corpo só. Todo mundo sabe, todo mundo vê que um catamarã é feito por 2 partes. Tem 2 perninhas ali unidas por uma coisinha que tem ali. E, assim, é 2 partes, né? Mas os Estados Unidos defendeu que era um barco de uma parte só. Porque na legislação do tempo da primeira rainha, sei lá de quantos, essa palavra não deixava muito claro o que era um barco de uma estrutura só. E aí os Estados Unidos usou dessa brecha, sempre muito espertinho os Estados Unidos, para fazer um catamarã. E assim, a Nova Zelândia não teve chance. É você comparar uma corrida entre um caminhão, que foi o KZ1, e uma moto. Era isso que estava acontecendo. Foi
humilhante, e hoje isso é visto como uma piada aqui na Nova Zelândia. Então você pode ouvir alguém falando assim, porque você sabe, né, o KZ-1, nem sempre quanto maior, melhor. Tem gente também que fala assim, a gente perdeu, mas a gente perdeu com estilo, né? A gente perdeu com um barco de 36 metros, assim. É muito gigante, tá exposto lá no Harbour, como vocês viram aí, e é uma história muito interessante. A Nova Zelândia foi para a corte dos Estados Unidos falar assim, vocês usaram de subterfúgios, não foi fair play. A lei é a lei, né? O juiz entendeu como uma coisa que é legal, assim, tá escrito, eles interpretaram que um catamarã era de uma coisa só, e aí agora pode ser catamarã, todos os barcos novos são nesse estilo catamarã, porque eles são muito rápidos, e aí mudou essa coisa aí de como se entende essa lei de America's Cup. Gente, é 4h30 e eu ainda não vi nada sobre American Cup. E eu vim aqui pra ver sobre os barcos e a história da American Cup. E não vi, meu Deus, e eu tenho meia hora só pra encontrar alguma coisa sobre a American Cup. Cheguei! Gente, deve ser essa parte que fala sobre... Nossa, que coisa linda isso aqui, né? Deve ser essa parte que fala sobre... Uou! Olha quem está aqui! The Black Magic, the only one who took the American Cup. Gente, eu não acredito que eu tô vendo com os meus olhos. Nunca vou conseguir dar a dimensão do que é isso aqui pra vocês. Olha o tamanho desse barco. Eu vou achar as medidas aqui pra falar pra vocês. Wait. Achei as medidas, gente. Simplesmente tem 23,8 metros de comprimento, 25 toneladas, tem, nossa, muita coisa. O mastro tem 34 metros. Gente, você não tem noção do tamanho disso aqui. Só o mastro pesa 350 quilos. É muita coisa. Por isso que eu tô impressionado com isso aqui. Eu não imaginei que eu fosse ver com os meus olhos. Já são quase 5 horas, eu tenho que voltar outro dia aqui pra ver mais detalhes desse barco. Eu não tô acreditando que eu tô vendo com os meus olhos este barco do Team New Zealand, o Black Magic, que venceu a America's Cup. Gente, isso aqui é gigante. A história do Black Magic é completamente diferente, porque foi com esse barco que eles ganharam o America's Cup e eles tiraram a hegemonia dos Estados Unidos em defender a taça, porque até então ninguém tinha derrotado só a Austrália tinha derrotado os Estados Unidos, né? Mas desde então nunca mais tinha acontecido. E em 1995, esse barco que vocês viram aí e que eu vi com os meus próprios olhos, por isso que eu fico tão empolgado, porque ver as histórias com o próprio olho, assim, é muito empolgante. Esse barco, em 1995, 30 anos atrás, no ano que nasci, olha que simbólico, fez história ganhando o American Cup, depois que aconteceu toda aquela polêmica, né, do barco dos Estados Unidos terem usado um catamarã. Os Kiwis, né, que são chamados os neozelandeses, projetaram o Black Magic, e eu gosto muito desse nome, gente. Por quê? Porque Black Magic tem tudo a ver com All Blacks, que é o nome do time de rugby aqui dos Estados Unidos, e tem essa coisa também de ser magia negra, né? O barco era tão rápido que diziam que parecia que tinha magia negra neles, mas não só por conta do barco, mas muito por conta da equipe. A equipe era muito boa e soube dominar o barco muito bem. Esse foi o principal motivo, né? Um dos principais motivos. Primeira tecnologia do barco, o barco foi muito bem projetado, é um barco incrível, é muito bonito de ver. E também a dedicação da equipe, né? O líder da equipe chegou a hipotecar a casa dele para conseguir financiar o barco. Depois eles conseguiram patrocínio da Toyota. Como vocês podem ver, o barco é cheio de marca, né? Porque eles conseguiram um monte de patrocínio depois, um monte de gente que acreditou neles. E eles venceram, fizeram por merecer o investimento, as publi que eles estavam fazendo lá para pagar esse barco. Porque esse barco, ele, assim... não vou explicar tecnicamente aqui pra vocês, mas é um barco incrível, é simplesmente incrível. É uma Ferrari dos barcos de 1995.
grande vantagem, né? Poder morar num lugar e ter essa imersão na cultura de uma forma diferente do que só fazer turismo. Então eu fico muito feliz. Esse vídeo foi diferente, espero que vocês tenham gostado. Me digam o que acharam aí nos comentários, por favor, né? Porque é sempre meio arriscado fazer coisas diferentes aqui no canal. Eu gosto muito, eu tava com muito frio na barriga de fazer esse vídeo, né? Porque é uma coisa que eu gosto, navegação e tudo mais. Eu não sei se vocês gostam, então foi um desafio fazer. E me digam o que vocês acharam. Um forte abraço e até a próxima. Essa aqui é a canoa da Moana. O horizonte me pede pra ir tão longe.